Amém. Boa noite a todos. Deus é bom, muito, muito bom. Amém. Feche seus olhos por um momento, vamos estar orando mais uma vez. Pai querido, nos colocamos na Tua mão, Senhor. Eu sempre que penso na Tua palavra, eu me sinto como uma criança sentada, Senhor, aos pés daquele que ensina. E eu quero te pedir, Senhor, que estejamos todos sentados aos Teus pés, ouvindo a Tua voz, Senhor, aprendendo de Ti, aprendendo da Tua palavra, e que o Senhor e o Teu Espírito que nos ensina todas as coisas possa nos despertar e nos mover, Senhor, na direção certa daquilo que Tu tens reservado para nós, Pai. Que nós não venhamos a estar estagnados, Senhor, nos primeiros degraus dessas águas, Senhor. Nós queremos mergulhar e nos afundar, Senhor, e nos aprofundar nas águas do Teu Espírito, Senhor. Portanto, vem, Jesus, faz mesmo o céu descer e visita-nos com a Tua presença maravilhosa, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Esse capítulo, ele começa falando da multiplicação dos pães. Ele mostra que o Senhor vinha caminhando e ele atravessou o mar da Galileia e a multidão vinha atrás dele. E Jesus se viu cercado de grande multidão e então ele pregou e falou a toda aquela gente e chegou um determinado momento, a Bíblia diz que ele se compadeceu deles, porque eles precisavam se alimentar, já que tinham se passado muitas horas. E um outro evangelho diz que eles seriam despedidos e pelo caminho não haveriam como comprar um alimento. Então, que Jesus estava preocupado com essa necessidade deles. Então, a partir de 5 pães e 2 peixes, Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas. A Bíblia fala de 5.000 homens, mas a gente sabe que ainda tinham as mulheres e as crianças. Então, Jesus alimentou, e a Bíblia ainda reforça que ele alimentou fartamente, que as pessoas comeram até não aguentar mais. E quando eles não aguentaram mais, Jesus então pediu aos discípulos que começassem a recolher as sobras, e de sobra se encheu 12 cestos. Então, realmente, o Senhor não precisa de muita coisa para operar o extraordinário. E, de fato, eu tenho vivido um momento na minha vida em que eu tenho meio que passado um scanner em tudo aquilo que eu penso, que eu sei, que eu acredito, que eu já vivi, e que eu espero, e que eu entendo. O meu objetivo não é questionar a minha fé, muito pelo contrário. É fazer uma certa limpeza. Porque a gente vai caminhando com o Senhor, e eu já vou nessa estrada 36 anos. 36 anos caminhando com Jesus. E no meio da nossa caminhada, a gente vai, às vezes, estagnando em alguns conceitos, em algumas práticas, em alguns entendimentos. E eu realmente comecei a questionar uma série de coisas dentro de mim, e no meu dia a dia e na minha vida. E eu tenho me colocado diante de Deus, revendo todas essas coisas.
Então, os discípulos, por que eu disse isso? Porque eu estava falando dos milagres extraordinários. E aí eu tenho realmente buscado de Deus coisas extraordinárias, coisas diferentes de tudo que é o nosso comum, o nosso dia a dia, aquilo que eu já conheço do Evangelho, aquilo que eu já experimento da parte de Deus. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para dar, para fazer, para se revelar, para me fazer compreender, para me fazer alcançar, para me fazer útil nas mãos dele. Deus tem muito mais. E eu quero esse mais da parte de Deus. Então, esses 12 cestos de sobra, depois de mais de 5.000 pessoas comendo fartamente, é por aí que eu quero começar. Em nome de Jesus. Então, os discípulos juntaram todas essas coisas e, a partir dali, exatamente porque toda aquela gente ficou muito impactada diante desse milagre que Jesus fez, eles já queriam vir, né, coroar Jesus, exaltar Jesus. Jesus saiu de fininho e foi para o monte, se separou de toda a multidão. Os discípulos provavelmente olharam para o lado, olharam para o outro. Onde é que está Jesus? Não sei. Vamos pegar o nosso barco e vamos voltar. Eles voltaram para o outro lado do Mar da Galileia. E aquela multidão que estava ali, eles adormeceram e no dia seguinte, amanhecendo o dia, eles começaram a procurar Jesus e os discípulos e não encontrou nada. Não encontraram os discípulos, não encontraram Jesus, e aí começaram a procurar. E aí pensaram, bom, então eles foram embora, vamos embora atrás deles. Só que durante a noite, enquanto os discípulos voltavam atravessando o Mar da Galileia, Jesus foi se encontrar com eles. E aí é aquela história que todos nós conhecemos, de Jesus andando sobre as águas e indo de encontro ao barco dos seus discípulos. Então, quando essa multidão chegou do outro lado, eles perguntaram para Jesus, como é que você chegou aqui? Eles não estavam entendendo bem essa história. E é a partir daí que a gente vai estar lendo. No capítulo 6, versículo 24. A palavra do Senhor nos diz assim: quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E, tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Eu achei um abuso dessa gente. Depois de tudo que Jesus já vinha fazendo, depois de um milagre extraordinário de alimentar aquela gente toda a partir de 5 pães e 2 peixes, e todos os milagres que Jesus já vinha revelando na frente de todas aquelas pessoas, Jesus diz claramente, a obra de Deus, e isso é bom que nós ouçamos bem, é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? É muito abuso, né? Enfim. E aí, lendo esse texto, eu comecei a pensar em um monte de coisa. E eu fiquei pensando o seguinte, que hoje, não apenas hoje em dia, a gente entende e vê isso muito no passado também, mas a gente percebe que sempre ao longo da história, sempre há uma distorção do Evangelho, sempre há uma distorção da fé. E a gente já viu e continua vendo que muitas pessoas
acreditaram que elas poderiam comprar o perdão de Deus com bens materiais, né? No tempo das indulgências e de muitas outras formas nos nossos dias. Que nós podemos comprar o perdão de Deus e o favor de Deus com recursos materiais. Outros que nós poderíamos alcançar esse perdão por meio de flagelos. Então as pessoas se flagelavam, se feriam e faziam tantas penitências e subindo escadaria e carregando cruzes pesadas e etc. e tal. E outros ainda julgaram que poderiam alcançar a salvação por meio de boas obras. Então, a gente fazendo boas coisas, nós então seríamos merecedores da salvação e da vida eterna. E assim, é muito fato que nós somos alvo do amor de Deus. Isso aí, a Bíblia é clara. E o amor de Jesus Cristo por nós se revela plenamente e nos faz entender que, de fato, somos alvo do amor de Deus. Mas é necessário que a gente entenda e jamais perca de vista que o centro do Evangelho é Jesus. O centro do Evangelho não somos nós. O centro do Evangelho não é o ser humano. Não são as necessidades do homem. Não são os seus sonhos. Não são os seus anseios ou as suas tribulações. O alvo, o foco, o centro do Evangelho é Jesus e a sua cruz. A mensagem do Evangelho é Cristo e esse crucificado. Lá em 1 Coríntios 1, a palavra diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. É loucura para os que se perdem, porque que coisa doida é essa de um homem crucificado muda a história ou muda a vida de alguém. E não só a vida, mas o destino dessa pessoa. E, no entanto, Paulo diz: mas para nós é poder de Deus. Poder de Deus que opera em nós de muitas maneiras. E é exatamente nessas muitas maneiras que eu quero experimentar mais e mais e mais. Porque nós já temos experimentado muitas ações de Deus e muitas formas do poder de Deus através da cruz de Jesus nas nossas vidas, mas com certeza há muito mais. E lá em 1 Coríntios 1, 21 diz: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus é o centro do Evangelho. E a grande pergunta é: uns buscam sabedoria, outros buscam poder, outros buscam sinais. E nós buscamos o quê? O que nós temos buscado da parte de Deus? Nós temos buscado sinais, nós temos buscado que sejam supridas as nossas necessidades, nós temos buscado pão, como aqueles homens, e Jesus denunciou o interesse deles. Nós temos buscado solução para os nossos problemas ou para as nossas necessidades, nós temos buscado a realização dos nossos sonhos. O que nós temos buscado da parte de Deus? E aí eu fico pensando, imagine uma pessoa, eu sempre disse isso, que eu nunca na minha vida tinha vontade de ser famosa. Tem muitas pessoas que gostam da fama e que lutam muito pela fama. Só que a fama tem um preço muito alto. E a menos que essa fama seja louvor e honra e glória ao Senhor, eu não quero ela de forma alguma na minha vida. Mas quem gosta da fama vive uma série de dificuldades, e uma delas é: aqueles que se aproximam de mim por mim, ou porque por mim eles alcançam também uma visibilidade? Eles se aproximam de mim por mim, ou porque através de mim eles usufruem
da minha riqueza, do meu luxo, das coisas que me cercam. E eu fico pensando quantas vezes essas pessoas, por exemplo, fazem de tudo para estar numa festa de um famoso, de um milionário, de alguém que tenha lá muito luxo, muita comida farta, muita coisa boa, e festas e mansões, e, enfim, iates, o que quer que seja. E aí eu fico imaginando aquela pessoa ali no meio daquela multidão, muitos talvez ele nunca viu na vida. E aí aquelas pessoas sempre que podem se aproximam para tirar uma foto junto, para depois poder mostrar, olha, eu estava aqui com fulano, não sei o que lá. E acaba aquele momento de festa, de lazer, de comida farta, de diversão, e de fama, e de etc. E aquelas pessoas vão embora. E o famoso fica com quem? Ele fica sozinho. Porque talvez 99,9% daquelas pessoas não tenham estado ali por causa daquela pessoa propriamente. Eles estiveram ali por conta de tudo que aquela pessoa proporcionou. Basta para eles estar do lado e dizer, olha, eu sou amigo de fulano, e bate a foto. Isso é o suficiente. Porque não vai gastar tempo sendo um verdadeiro amigo, estando realmente junto, se importando, se chegando, se dando e fazendo algo em prol. Na verdade, o interesse é usufruir daquilo. Dizem que melhor do que ser rico é ser amigo de gente rica, porque você usufrui de tudo que o rico tem sem ter que se preocupar com nada daquilo. Enfim. E aí eu fiquei pensando nisso, pensando na pessoa de Deus. Quantos de nós, ou quantos mundo afora, se chegam para Deus, se chegam para Jesus, porque o Senhor Jesus proporciona muitas coisas, porque Ele faz os sinais, porque Ele nos abençoa, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, a gente vai ao altar de Deus e a gente tem uma lista interminável de pedidos. E muitas vezes nós estamos colocando o Senhor à prova, sim, pedindo, mostra-me os teus sinais para que eu possa crer em Ti. Responde às minhas orações para que eu possa crer em Ti. E muitos dão as costas porque dizem, eu orei muito, não adiantou nada. E vão embora. Então, nós queremos usufruir do favor e da riqueza e da grandeza de Deus, ou nós queremos só dizer, sou amigo de Jesus, e tira aquela fotinho e depois a gente se afasta? Ou, de fato, nós estamos preocupados e realmente interessados no autor da vida? Então, eu queria que a gente pensasse muito sobre isso. Em João 6, no versículo 29, a Bíblia diz, respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Ele foi enviado. Se eu quero fazer a obra de Deus, o primeiro passo é que eu creia em Jesus Cristo. Que creiais naquele que por Ele foi enviado. E aí, óbvio que todos nós vamos dizer, mas eu creio em Jesus. E eu vou dizer para você, sim, eu sei, mas o que nós cremos, tá bom? Eu quero crer mais. Eu quero me aprofundar mais. Eu quero ir adiante. Quando a gente tem lá em Ezequiel a visão do templo e das águas, e aí o profeta foi andando e medindo a profundidade das águas, havia um momento em que não dava mais pé, e a pessoa tinha que nadar, porque ele não conseguia mais ter domínio sobre o caminhar. E nós precisamos chegar nesse ponto, de tamanha comunhão com Deus, de tamanho entendimento das coisas de Deus. Às vezes eu fico, todos nós, eu me coloco nessa posição, porque eu sei o que se passa na minha mente, mas todos nós somos assim. Nós muitas vezes julgamos as situações, julgamos as pessoas, e eu tenho, todas as vezes que essas coisas me vêm à mente, eu tenho me confrontado, de me colocar diante de Deus e perguntar, Senhor, será que eu estou sendo igual Mical nesse momento?
Será que eu estou julgando uma coisa como uma coisa ruim? Quando Mical estava lá vendo Davi tirar a roupa e dançar diante do povo, adorando a Deus porque a arca estava chegando. E ela olhou para ele e ela pensou, que papelão, que coisa ridícula. Ele é um rei, como ele se porta dessa forma? E nós, às vezes, pensamos muitas coisas a respeito de situações, de pessoas, ou até mesmo a respeito de nós mesmos. E eu fico me perguntando, será que o meu olhar é igual ao olhar de Deus? Ou será que eu estou igual a Mical, julgando e condenando uma coisa que Deus está se agradando? E eu preciso realmente ouvir de Deus isso, porque eu não quero condenar o que Deus aprova e nem receber o que Deus rejeita. Eu quero realmente estar numa sintonia com o Espírito Santo de Deus, que eu esteja em concordância com o olhar dele. Então, é preciso que a gente creia, mas de uma forma muito maior, muito mais ampla, muito mais ousada, muito mais abrangente do que tudo que a gente tem experimentado até hoje. Então, no versículo 40, Jesus diz: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do meu Pai. Que todo o que vir e todo o que crer, não basta ver o Senhor. É preciso ver e é preciso crer. E crer nele, para que tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Realmente nós precisamos ver, crer e nos arrepender. Vivermos uma nova vida, um novo pensar, a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. A gente, às vezes, lê a Bíblia e passa desapercebido por algumas coisas cruciais. A vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Se você lembrar da história dos reis, como o rei Assuero, por exemplo, um homem falho, uma vez selada a sua palavra, ele não podia voltar atrás, nem que isso representasse que ele perdesse a sua rainha que ele amava. Que dirá Deus, que não mente, que é fiel em cumprir a sua palavra. Deus confirmou com seu selo a promessa da vida eterna para todo aquele que vê a Jesus e nele crer. E a gente precisa se atrever a crer muito mais do que nós temos crido. Quem vir o Filho e nele crer, tem a vida eterna. Esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho gira em torno disso. Ele não gira em torno das minhas necessidades, das minhas lutas, dos meus anseios, dos meus sonhos. O Evangelho gira em torno de Jesus Cristo e este crucificado, porque por meio da cruz de Cristo nós temos a vida eterna. Não podemos perder isso de foco. Jesus pregava às multidões dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Era assim que a palavra era pregada. E como nós pregamos hoje? Você está com problemas, você está aflito, você está angustiado, você está com dor de cabeça, você está doente, você está precisando de emprego. Vem para Jesus que Jesus resolve tudo isso. O Evangelho é pregado assim agora. Nós somos o centro. As nossas necessidades são centrais. E o Senhor vem para nos suprir. O Senhor vem para nos servir. É quase o gênio da lâmpada. Que a gente esfrega numa oração e ele vem e aparece. Sim, amo. A palavra era pregada de uma outra forma.
O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, o tempo está acabando. Vem e corre para Jesus, porque a tua hora é agora. Somos nós indo em arrependimento diante daquele que é grande, e não o grande vindo para nos servir. Nós somos os carentes. Nós somos aqueles que precisam dele. Nós precisamos ir até ele. Em arrependimento, em clamor, em súplica, em entrega, em obediência, sim. Porque Deus estabelece regras. E as suas regras não são por capricho. Elas são porque são justas. São coerentes com a sua verdade, com a sua justiça, com o seu amor. Então, nós precisamos nos enquadrar nessas regras. Todo jogo tem regras. E nós precisamos nos enquadrar nas regras. Eu sempre disse isso. Por melhor que o cara jogue bola, se ele bater com a mão, o gol não vai valer. Tem que ser nas regras. E tem que ser com o pé. Porque assim dita a regra, e nós precisamos andar nas regras segundo Deus. Jesus, o Verbo encarnado de Deus, a sua palavra selada. Jesus é a palavra selada por Deus, que nos garante a nossa salvação. Quem precisa? Nós dele ou ele de nós? Nós precisamos do Senhor, nós precisamos buscá-lo, nós precisamos nos quebrantar e nos dispor diante das suas mãos. E aí as multidões perguntavam: que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? O que o Senhor faz para me seduzir, para me agradar? Vamos lá. Parece até o mágico que está vendendo o serviço dele. Ah, esse aqui é bem interessante. Ah, aquele ali não, acho que eu já até descobri qual o truque que ele fez. E a gente fica selecionando, escolhendo. E na maioria das vezes, nós escolhemos Deus segundo a nossa visão. E debatemos sobre isso. Não, porque para mim Deus é assim, assado. Não, eu acho que Deus é desse jeito, daquele jeito. E começamos a definir quem já é. Ele é. Ele não precisa da nossa definição, muito pelo contrário, nós é que precisamos conhecer quem ele é. Porque nós precisamos aprender quem ele é, para nos conformarmos à sua imagem e à sua semelhança. Ele nos convida para isso, para sermos conforme à sua imagem e à sua semelhança. Não há maior milagre, nenhum milagre que você possa imaginar. Não há maior milagre do que olhos cegos que são abertos para compreender a verdade. Esse é o maior de todos os milagres. Se nós vivemos esse milagre, nós podemos viver qualquer outro milagre. Se nós temos os nossos olhos abertos, se nós podemos compreender e conhecer a verdade, e a palavra do Senhor diz que essa verdade nos liberta, se nós podemos usufruir disso verdadeiramente, esse é o maior de todos os milagres. Porque é impressionante, eu me lembro claramente, antes de eu me converter, eu venho de uma família católica, religiosa, e eu cresci até os meus, 13 anos, mais ou menos, eu cresci frequentando missa, e sabia a missa de cor, e toda semana eu estava lá. Mas eu não compreendia o que era a mensagem da cruz. Eu sabia que Jesus estava na cruz, mas eu não entendia o que isso queria dizer. Eu sabia de muitas coisas que eram ditas, mas eu não entendia o que essas coisas queriam dizer. E aí, por acaso, porque eu não tinha nenhum
conhecimento da igreja evangélica, nenhum, não sabia nem o que era, nem o que significava. Eu conheci novos amigos, e eram jovens, e esses jovens participavam do coral de uma igreja evangélica, e eles, como todo jovem de igreja que canta em coral, quando encosta num canto, começa as 4 vozes. E eu disse assim, gente, que coisa linda. Aí eu quero cantar nesse negócio aí também, eu gosto de cantar. Como é que é isso? Ah, não, a gente canta no coral da igreja. Eu falei, mas como é que é isso? Eu posso chegar lá? A gente tem ensaio, tal hora, tal dia. Pode chegar lá. Mas aí quando é que vocês vão estar lá? Porque eu não quero chegar lá sem vocês estarem lá. Não, a gente está lá todo domingo. Todo domingo? Todo domingo a gente está lá. Mas a gente não vai combinar quando vai? Não, você pode chegar que a gente vai estar lá. Eu achei aquilo assim meio surreal, mas tudo bem. Me arrisquei. Cheguei lá, oi, tudo bem, como vai? Já fui chegando e tal, me aceitaram no coral e lá eu fiquei. Então, eu estava lá, participando dos cultos, me deliciando em cantar no coral, descobrindo que eu era contralto, que eu sabia fazer uma segunda voz, aquelas músicas lindas, até Aleluia de Handel a gente cantou, maravilhoso. E frequentando os cultos e gostando muito daqueles novos amigos. Mas eu não estava buscando a Deus. E aí, óbvio que as pessoas da igreja começaram a me evangelizar, né? Começaram a falar de Jesus, falar da cruz, e do sacrifício de Jesus, e da obra da cruz, e do sacrifício de Jesus, e da obra da cruz. Gente, pensa no grego. Ontem nós estivemos com um casal russo. Pensa no russo. Você não entende lufas do que eles estão falando? Para mim, aquilo era chinês, grego, russo, qualquer coisa. Eu não entendia nada daquilo. Mas, na minha cabeça, eu entendia. Vê que coisa louca. Eu achava que eu entendia. E eu achava tanto que eu entendia que eu ainda discutia. Dizia assim, não, mas olha, não é bem isso, não. Eu acho que assim, a reencarnação é uma coisa bacana. Faz sentido, é boa. Eu creio na reencarnação. Não, mas a Bíblia fala que não tem reencarnação, que ao homem está destinado a morrer uma só vez, e após a morte segue-se o juízo, o homem não vai reencarnar. E eu defendia todos os meus argumentos. Um dia, depois de talvez 1 ano, mais ou menos, eu não sei te dizer que dia foi esse. Realmente, eu não sei te dizer. Eu me dei conta de que a minha cabeça tinha mudado. Que o meu entendimento tinha se aberto. E que eu tinha compreendido o que era o Evangelho. E aquilo começou a despertar em mim uma sede e um desejo tão ardente de conhecer esse Deus, vivo e verdadeiro, que eu comecei a buscar muito ao Senhor. E eu comecei a ler a Bíblia, e eu orava na minha casa, e eu botava louvor. E outro dia eu estava até falando com a Ana, que eu botei no meu celular, não sei quem é dessa época, dos anos 80, aquele louvor 1, 2, 3, dos Vencedores por Cristo, que tem músicas deliciosas, completamente diferentes dos louvores de hoje, mas que me marcaram de uma forma, porque foi exatamente nesse momento que eu estava sedenta, buscando ao Senhor. E os meus olhos se abriram. E isso mudou radicalmente a minha trajetória. Mudou radicalmente a minha vida e as escolhas que eu fiz na minha vida. E realmente, às vezes a gente fala com as pessoas do amor de Deus, às vezes a gente fala com as pessoas do Evangelho, e muitas vezes a sensação que a gente tem é que a gente está falando com um muro. Outras vezes a gente vê a pessoa quebrantada. Ontem nós tivemos uma experiência deliciosa de ver uma pessoa se entregando para Jesus. Emocionada, dizendo que eu quero receber Jesus na minha vida. Mas esse é o maior de todos os milagres. Quando os olhos são abertos para a verdade. Lá, continuando no texto de João 6, que nós iniciamos, no versículo 60, a palavra diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso. Que palavras foram essas? Jesus estava dizendo o seguinte:
Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, esse não tem a vida eterna. E aqueles homens não entendiam nada do que Jesus estava dizendo. Como assim ele quer que a gente coma a carne dele? Que é isso? Só que o que Jesus estava dizendo era que era preciso que aquelas pessoas participassem da cruz. E aí então eles disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Ou seja, eu vou retornar para o Pai. E aí ele diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro enxergava a verdade no meio de uma multidão que não entendia nada do que Jesus estava dizendo. E aí então, lá em Mateus 16, tem um outro texto que diz assim: indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, de novo Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Essa revelação, ela é fundamental, necessária, completamente necessária, o maior de todos os milagres. E eu tenho pedido ao Senhor: Deus, eu creio que tu és o Cristo, eu creio que tu és o Jesus, Filho de Deus, que se fez homem, que morreu na cruz no meu lugar, para quitar a minha dívida, e que venceu a morte e ressuscitou, e está junto ao Pai, e que virá me buscar, para estar contigo por toda a eternidade. Eu creio nisso, mas eu sei que tem mais que isso. Tem muito mais do que isso. Porque eu creio e eu quero usufruir disso em todos os detalhes da minha vida. Eu quero usufruir disso em cada circunstância da minha vida. Hoje o pastor Heitor de manhã estava dizendo que, sobre o texto que fala, alegrai-vos na tribulação. Realmente, que tarefa difícil. Mas é porque há algo muito maior na nossa comunhão com Deus que a gente precisa alcançar, que precisa abrir o nosso entendimento, que é muito mais do que pão, do que carne, do que descanso, do que lazer, do que solução de problemas, do que pagar conta, do que cuidar de filho e trabalhar e alcançar respeito na sociedade. É muito mais que tudo isso. O que nós temos usufruído do Evangelho de Deus? Apenas a esperança da vida eterna? O Senhor já estabeleceu o seu reino aqui. Nós somos o reino. E nós já podemos usufruir desse reino aqui. Claro que quando nós chegarmos lá, nós vamos conhecer como somos conhecidos, vamos ver face a face ao Senhor, vai ser diferente, mas nós já podemos usufruir de uma vida sobrenatural. Andar com Deus, uma vida sobrenatural. Enquanto nós não crermos na palavra e não usufruirmos do seu poder, enquanto não vivermos nessa verdade, nós andaremos em busca de sinais e não do Senhor Jesus.
sempre em busca de respostas, de sinais. Senhor, agora a minha luta é essa. Senhor, agora a necessidade do meu irmão é essa. Senhor, agora é isso aqui. Jesus, me socorre aqui agora. E cada hora parece pipoca, pipocando, cada hora num lugar. Não que nós não venhamos a fazer isso. Nós temos que orar, sim, a Bíblia fala, orar sem cessar. Então, é muito tempo para orar. E apresentar diante de Deus as nossas vidas, e estarmos intercedendo uns pelos outros. Mas tem mais do que isso. Tem mais do que isso. Eu estava pensando, eu não sei nem se eu já cheguei a dizer isso aqui na igreja, porque foi uma coisa que me impactou tanto, que eu me lembro que eu já disse isso algumas vezes, mas eu não sei se eu disse aqui. E eu vou dizer, se eu não disse, eu estou dizendo. Que me impactou muito por esses dias, no meio desse scanner que eu estou passando na minha vida, eu me dei conta de uma frase que muita gente diz, e que eu mesma já disse muitas vezes, que é a seguinte: puxa, que difícil, que problema difícil. Ai, meu Deus, eu não posso fazer nada, eu só posso orar. Quantas vezes a gente já disse isso? E com toda a expressão de lamento. Não posso fazer nada, só posso orar. Gente, quem diz isso, e eu já disse isso muitas vezes, não crê. Eu não posso fazer nada, só posso orar? Não, eu posso orar, e isso pode fazer tudo. Muito mais do que eu poderia fazer com as minhas próprias mãos. De fato, há coisas que eu posso fazer imediatamente com as minhas mãos, mas há coisas que eu não posso fazer com as minhas mãos, mas só posso orar, como se essa fosse uma alternativazinha, assim, quase que lá, que eu pego porque não tem outra. Eu vou orar. E eu preciso orar crendo. Aquele que se aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Eu tenho que crer que eu vou a um Deus que é vivo e que existe, que me ouve, e que Ele se faz favorável a mim. Ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta, ainda que eu esteja no meu natural. Mas Ele ouve. E Ele responde. Ele ouve e Ele socorre. Então, por favor, nunca mais vamos dizer isso. Eu não posso fazer nada, eu só posso orar. Eu vou orar, essa é a resposta que nós vamos dar. Mas também posso fazer isso e aquilo outro. Não fica melhor nessa ordem? Primeiro a gente ora. E para orar não precisa deixar a pessoa esperando muito não, tá? A gente pode orar ali rapidinho, ali. Comunhão direta, instantânea. E então a gente estende a mão e faz o que a gente pode fazer no nosso natural. Amém? A gente precisa pensar e pensar muito sobre tudo isso, sobre tudo o que sai da nossa boca. Nós nos precipitamos em falar muitas coisas que não são boas. A gente precisa pensar que diante de Deus nós estamos falando muitas coisas. Precisamos crer em todas as promessas do Senhor. A sua palavra está selada. Ela não vai ser revogada. Mas só vai usufruir dela aquele que crê. O autor de Hebreus nos diz em Hebreus capítulo 6 o seguinte: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Acho curioso ele dizer isso. Resumindo na nossa linguagem de hoje, gente, vamos deixar de lado tudo isso aqui que a gente já ensinou, que vocês já sabem, que é a base da fé. Vamos partir para alguma coisa mais profunda? É isso que ele está dizendo aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito.
não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, a da fé em Deus e de fé em Deus, o ensino de batismos e de imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Essas são as bases elementares da nossa fé. Primeira coisa, arrependimento de obras mortas, arrependimento de todo o nosso pecado. Cremos num Deus vivo e verdadeiro. E o Senhor nos ensina a morrermos com Cristo e ressurgirmos com Ele. Essa é a representação do batismo. E da imposição de mãos, que traz sobre nós a unção de Deus e nos consagra a Ele, da ressurreição de mortos, porque Jesus vem buscar a sua igreja, e aqueles que são seus vão ressuscitar e estar com eles por toda a eternidade, porque haverá um grande juízo. Essa é a base da nossa fé. E o autor de Hebreus diz, ok, vamos deixar isso aqui de lado um pouquinho, se der tempo a gente vem nesse assunto de novo, mas vamos partir para mais adiante? Vamos nos aprofundar mais, vamos nos deixar levar para aquilo que é perfeito. Eu acho muito lamentável quando nós dizemos em algum momento da vida, eu sou assim mesmo, eu não sou perfeito. Ok, eu não sou perfeito. Isso aí é importante que a gente saiba. Mas eu sou assim mesmo não é uma boa fala. Porque eu sou assim mesmo implica em dizer, continuarei sendo assim. E nosso intuito, e o que arde, o fogo que arde no nosso coração tem que ser, eu não vou continuar sendo assim. Eu quero mudar todos os dias, eu quero me aprofundar dia após dia, eu quero crescer e desenvolver a minha salvação dia após dia. Filipenses diz, capítulo 2, versículo 12, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vamos ser crianças para sempre? A gente vê as crianças aqui da igreja, a gente está cheio de bebê aqui na igreja, a coisa mais fofa do mundo. Durante o louvor eu estava com o Noah no meu colo ali, me deliciando. Mas a gente não quer o Noah bebezinho a vida toda. Daqui a pouco ele está andando, daqui a pouco ele está subindo na cadeira, daqui a pouco ele está dançando aqui na frente, daqui a pouco ele está correndo atrás dos outros, daqui a pouco ele está andando de bicicleta, daqui a pouco ele está na escola lendo, escrevendo, daqui a pouco ele está namorando, casando, trabalhando, pregando, vivendo. Se isso não acontecer, vai ser uma história muito triste. Porque é uma criança que não conseguiu se desenvolver. Não é uma história triste? É uma história triste. Qual de nós quer ser uma história triste? Se nós não nos desenvolvemos como filhos de Deus, nós nos fazemos retardados espirituais. Retardado no sentido de atrasado. Atrasados e limitados pelo nosso retardo, pelo nosso atraso. O atraso no nosso desenvolvimento espiritual. Então a Bíblia diz, desenvolvei, é imperativo, a vossa salvação com temor e com tremor diante de Deus. Porque, como todo pai, Ele quer nos ver se desenvolvendo, crescendo, amadurecendo. E o meu clamor é que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos espirituais, para que a gente veja e creia, para que a gente viva e usufrua do poder de uma palavra que é muito mais do que um dia Jesus vai voltar e eu vou viver a vida eterna. O reino de Deus já começou. Que abandonemos o pecado, que abandonemos a religiosidade. A religiosidade é uma grande acomodação, é um retardo. A gente precisa viver uma vida dinâmica de comunhão com Deus, abandonarmos as tradições e todo engano. Sabe o que é o engano? É aquilo que a gente acredita e que não é verdade. A gente acredita
que a gente tem limitações. Ok, temos limitações, mas eu não preciso morrer nelas. Eu posso lutar para me desenvolver, principalmente nas minhas habilidades espirituais. Porque há limitações que são físicas e a gente vai ter que aceitar mesmo. Por exemplo, estou envelhecendo. Antigamente eu fazia ginástica, fazia aquela barra livre, que é mais difícil do que a barra no aparelho, porque você tem que ter todo o equilíbrio do corpo. E eu agachava ali bonito. Aí eu cheguei na academia toda bichada, com problema na cervical. Aí o professor, vou te passar a barra aqui. Quando eu fiz assim com o braço para segurar a barra, eu, ai, não, peraí, esse não dá. Esse não vai dar para fazer, não. Porque eu estava... Agora, graças a Deus, eu consigo, hein, Murilo? Ó, bonito, hein? Mas eu não conseguia fazer esse movimento com o braço, por causa da cervical. Então, ok, a gente tem algumas limitações nesse mundo, mas, diante de Deus, nós estamos limitados? A fé nos chama à ousadia. Eu não vos tenho dado espírito de covardia, diz a palavra, mas de poder, amor e moderação. E essa moderação é a pitada que o Senhor coloca sempre para dar o equilíbrio nas coisas, para a gente também não destrambelhar. Poder, amor e moderação. O Senhor tem nos chamado para usufruirmos de tudo isso. Que nós enxerguemos a verdade e ela nos libertará. Que sejamos alvos do maior de todos os milagres, sermos transformados à imagem do Deus vivo por meio da revelação de seu Filho Jesus. Para isso o Senhor nos chamou. Sermos a imagem de Jesus Cristo. Sermos a imagem do Deus vivo. Gálatas 1:9 nos diz assim: assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Essa tem que ser a nossa postura. Se nós estamos crendo, ou se estamos ouvindo, ou se estamos de alguma forma vivendo um evangelho diferente desse que a Bíblia nos ensina, seja anátema nas nossas vidas, em nome de Jesus. Para a gente não estar acorrentado a coisas que realmente nos limitam e nos impedem de viver uma palavra viva, eficaz e verdadeira. Deus nos chamou para a vida e vida abundante. E isso não quer dizer que eu não vou ter problema, que eu não vou ter luta, que eu não vou ter dificuldade, que minha casa vai ser farta, que minha conta vai estar explodindo de dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Vida abundante começa aqui dentro da gente. Quando você tem gozo, paz, plenitude e realização íntima. O homem tem andado igual barata tonta, atrás de entender para que ele vive, para que ele existe. E essa identidade nós só encontramos no Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor quer. E aí a gente pode lembrar de muitos versículos maravilhosos, como, vinde arrazoemos, diz o Senhor, vamos conversar, vem para cá, vamos conversar. E eu tenho pedido isso a Deus, Senhor, eu quero orar muito mais, eu quero desenvolver uma vida de oração muito maior do que tudo que eu já experimentei até hoje, mas eu não quero me chegar diante de Ti com uma lista interminável de pedidos. Eu quero apresentar meus pedidos diante do Senhor, sim, porque há muitos motivos para orarmos, mas eu quero usufruir da minha comunhão contigo. Eu quero usufruir da Tua presença, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero sentir o Teu toque. Num desses momentos, lá dos anos 80, quando eu estava sedenta, buscando ao Senhor, nesse momento que eu contei para vocês, que meus olhos se abriram, eu me lembro de um momento em que eu estava ajoelhada na minha cama, com esses louvores tocando, e eu clamando e chorando diante de Deus, e eu senti claramente que a minha cabeça estava repousada sobre os joelhos de Jesus, e Jesus com a mão dele me acariciando. Eu quero sentir isso muitas outras vezes. Hoje eu sinto isso pela fé, porque eu sei que Ele faz isso por nós. Então, muitas vezes eu já disse para o Senhor, Pai, eu estou com a minha cabeça no Teu colo.
E eu creio. Mas não foi como a revelação daquele momento. Vocês entendem o que eu digo? Em que você pergunta coisas a Deus e Deus te responde ali. Eu já contei para a igreja, já há algum tempo atrás, eu posso contar novamente, porque foi uma experiência deliciosa que eu tive com Deus, em que eu estava com a minha cabeça fervendo, perguntando para Deus, Senhor, como é que funciona esse negócio de me esforçar, de fazer tudo o que eu posso, mas, ao mesmo tempo, quem faz a obra é o Senhor e a glória é tua. Como é que é isso? Eu não entendo isso. E eu estava assim, muito confusa e não sabendo exatamente o quanto que eu tenho que esperar Deus fazer, o quanto que eu tenho que correr atrás para fazer. Como é que funciona isso? Qual é a minha parte? Qual é a parte de Deus em todo esse processo? E eu estava ali diante do Senhor, de novo, no meu quarto, ajoelhada, orando e clamando e colocando isso diante de Deus. E, naquele momento, o Senhor me visitou. E Ele disse para mim assim, naquela época, vocês verem como isso tem tempo, hein? Naquela época, a Débora tinha 6 meses de idade. 6 meses. Ela era o primeiro bebê da igreja. Acho que a Rebeca não tinha nem nascido ainda. E daí, eu tinha uma foto no meu quarto da Débora sentadinha no púlpito, eu segurando ela assim. E aí, na hora que Deus falou comigo assim, imagine a Débora. E aí, imediatamente veio na minha cabeça aquela foto que eu tinha, aquele bebezinho, cabelinho encaixadinho, lourinho, assim. E aí, na igreja, nessa época, a gente tinha nosso templo ali na Rua Lopes Quintas, no Jardim Botânico. No segundo andar da casa, tinha uma sala, que era o gabinete pastoral, que tinha um cofre que pertencia ao proprietário da casa. Era um cofre desse tamanho, assim, alto, bem largo, muito pesado, muito pesado. E aí o Senhor me disse assim, imagine a Débora. Aí eu logo visualizei aquela foto do bebezinho. E aí Deus me disse, visualiza o cofre, pensa naquele cofre. E aí, na mesma hora, eu me lembrei do cofre. Agora, imagine a Débora empurrando o cofre. E aí eu via, Deus ia falando comigo e eu ia vendo a cena. A Débora ainda era um bebê, então ela estava engatinhando, ela estava de joelhinho no chão, com a mãozinha no cofre. Essa era a cena que eu visualizava. E aí Deus dizia assim, quando ela estiver colocando toda a força dela no cofre, eu desloco o cofre. E eu fiquei maravilhada, porque eu disse assim, é exatamente isso. A força de um bebê para empurrar um cofre é insignificante. Ela não vai nem fazer cócegas no cofre. Mas qual é a necessidade? Que ela empenhe toda a força dela, que continua sendo insignificante, mas ela está se esforçando. E, a partir então, Deus desloca o cofre. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que nos empenhar com esforço, e a Bíblia diz que é com esforço que a gente ganha a nossa alma. E não é a nossa salvação, é a nossa alma, porque a alma tem que se subjugar ao Evangelho, ela tem que se subjugar a Cristo, ela tem que se subjugar à perfeição da imagem de Deus. E é com esforço que a gente traz essa alma para essa imagem. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil que você dobra a sua carne, que você subjuga a sua vontade natural. A gente precisa se esforçar, sim, porque o nosso natural não vai fazer bonito. Então, essa é a mensagem. E, a partir dali, eu comecei a pensar, realmente, o Senhor merece toda a honra e toda a glória, porque toda a minha força não vai empurrar o cofre. É Deus que desloca o cofre, por isso toda a honra e toda a glória é dele. Louvado seja o Senhor. Amém? Eu quero muito, muito pedir a Deus que essa sede que está dentro do meu coração cresça ainda mais. E que essa sede, essa fome que está dentro do meu coração e que vai crescer muito mais, vai crescer ainda mais dentro de você.
e dentro dos nossos jovens. Jovens, a Bíblia diz que vós sois fortes. Eu vos escrevi porque sois fortes. Deus quer usar a força dessa juventude para fazer diferença nesse mundo. E nós temos orado para que os nossos jovens se levantem com muita garra e com muita sede de Deus para fazer coisas extraordinárias. E nós velhos, vou botar assim, entre aspas, vamos estar na retaguarda, cobrindo vocês de muita oração e cooperando de todas as formas que a gente puder. Em nome de Jesus. Amém?